Existe dentro de você um lugar que guarda tudo aquilo que não foi dito, tudo aquilo que não foi vivido plenamente, tudo aquilo que ficou preso entre o medo e a vontade de ser quem você realmente é. Esse lugar não está escondido em alguma dimensão distante ou fora do seu alcance. Ele pulsa bem aqui, no centro do seu peito, nesse órgão sagrado que a tradição ancestral sempre soube ser muito mais do que apenas uma bomba de sangue. O coração humano é o portal entre dois mundos: o mundo denso da matéria e das emoções não processadas, e o mundo sutil da energia livre, da consciência expandida, da vida que flui sem resistência. E quando esse portal está bloqueado, toda a sua existência sente o peso dessa interrupção. Você já percebeu como algumas pessoas parecem carregar uma tristeza invisível nos olhos, mesmo quando estão sorrindo? Já sentiu aquela pressão no peito que não tem explicação médica? Aquele aperto que parece querer dizer algo, mas não encontra palavras? Esse é o idioma do bloqueio emocional, a linguagem silenciosa de um coração que está pedindo para ser ouvido, compreendido e finalmente libertado. A humanidade moderna aprendeu a ignorar esses sinais. Fomos ensinados desde cedo a engolir o choro, a disfarçar a dor, a seguir em frente sem olhar para trás. Crescemos acreditando que ser forte significa não sentir, que ser maduro é deixar as emoções de lado, que ser produtivo exige que a gente silencie a voz interior que grita por cura. E assim, vamos empilhando camadas e mais camadas de emoções não vividas, de palavras não faladas, de lágrimas não choradas. Cada decepção que fingimos não ter doído, cada rejeição que minimizamos, cada traição que relevamos sem processar, cada perda que não nos permitimos lamentar completamente, tudo isso vai se acumulando no campo energético do coração. E esse acúmulo não desaparece simplesmente porque decidimos não pensar nele. A energia emocional não processada se transforma em bloqueio, e o bloqueio se manifesta de formas que muitas vezes nem conseguimos conectar com a causa original. Você sabia que a medicina tradicional chinesa, praticada há milênios, já entendia que cada emoção não resolvida se aloja em um órgão específico do corpo? O coração, segundo essa sabedoria antiga, é a morada da alegria, mas também o lugar onde se instala a ansiedade quando a alegria é bloqueada. Quando o coração não consegue processar e liberar as emoções, ele começa a enviar sinais através do corpo físico, da mente e do campo energético. Esses sinais aparecem como palpitações sem causa aparente, como insônia persistente, como uma sensação constante de vazio que nenhuma conquista externa consegue preencher, como relacionamentos que se repetem em padrões dolorosos, como uma incapacidade de sentir entusiasmo genuíno pela vida. O bloqueio emocional do coração não é apenas um problema psicológico ou emocional. Ele é uma interrupção no fluxo da própria força vital que nos anima. Quando o coração está bloqueado, a energia não circula livremente pelo corpo. Os chakras ficam desalinhados, a conexão com a intuição se enfraquece, a capacidade de dar e receber amor se reduz drasticamente. E o mais triste é que muitas pessoas passam anos, às vezes décadas inteiras, vivendo com esse bloqueio sem sequer perceber que existe outra possibilidade. Elas acham que aquela sensação de incompletude é normal, que aquele cansaço emocional constante faz parte da vida adulta, que aquela dificuldade de se conectar profundamente com os outros é apenas uma característica da personalidade. Mas não é. Existe uma versão de você que não carrega esse peso. Existe uma realidade em que o seu coração está livre, aberto, vibrando na frequência natural de amor, gratidão e alegria. Essa não é uma fantasia espiritual ou um ideal inatingível. É o seu estado original, aquilo que você era antes de aprender a se proteger do mundo, construindo muralhas ao redor do coração.
Quando você era criança, antes de sofrer as primeiras rejeições, antes de aprender que expressar emoção podia ser perigoso, antes de internalizar a crença de que você precisava ser diferente do que era para ser aceito, o seu coração estava naturalmente aberto. Você sentia tudo intensamente. Chorava quando estava triste, ria quando estava feliz, expressava raiva sem culpa, buscava conexão sem medo. Então, a vida começou a ensinar suas lições duras. Alguém que você amava partiu. Alguém em quem você confiava traiu essa confiança. Você se abriu e foi ridicularizado. Você amou e não foi correspondido. E cada uma dessas experiências deixou uma marca, uma pequena cicatriz energética no tecido sutil do seu coração. Com o tempo, essas cicatrizes formaram uma armadura. Essa armadura parecia necessária. Ela protegia você de sentir a dor total de novas decepções. Mas junto com a dor, ela também bloqueou a entrada de alegria genuína, de amor verdadeiro, de conexão profunda. Você se tornou seguro, mas também se tornou isolado. Protegido, mas também aprisionado. E agora chegou o momento de entender que essa armadura, que um dia foi sua salvação, tornou-se sua prisão. O desbloqueio emocional profundo não acontece apenas no nível da mente. Você não pode pensar seu caminho para fora de um bloqueio do coração. Não é uma questão de entender racionalmente o que aconteceu com você no passado, embora a compreensão possa ser parte do processo. O verdadeiro desbloqueio acontece quando você permite que a energia emocional estagnada finalmente se mova. Quando você cria espaço interno para que aquilo que estava congelado possa derreter, fluir e se transformar. E isso requer coragem. Requer que você esteja disposto a sentir aquilo que tem evitado sentir, às vezes durante anos. Requer que você visite os lugares escuros dentro de si mesmo, não para se perder neles, mas para trazer luz e finalmente libertar o que estava aprisionado. O salto quântico do coração é esse momento de transformação profunda em que você passa de um estado de contração para um estado de expansão. Em física quântica, um salto quântico acontece quando um elétron muda de um nível de energia para outro de forma instantânea, sem passar pelos espaços intermediários. No contexto da cura emocional e energética, o salto quântico do coração é essa mudança súbita de consciência, essa transformação radical em que você deixa de operar a partir do medo e da proteção e começa a viver a partir da abertura e da confiança. Esse salto não é gradual, ele não acontece aos poucos. Você pode passar anos trabalhando suas questões emocionais, fazendo terapia, lendo livros de autoconhecimento, praticando meditação e, de repente, em um único momento de rendição profunda, tudo muda. O bloqueio que parecia sólido e permanente simplesmente se dissolve. A energia que estava presa se libera e você experimenta uma expansão no peito, uma sensação de espaço, de leveza, de possibilidade infinita que não estava lá antes. Esse é o salto quântico. Essa é a passagem do bloqueio para a expansão energética. E embora o momento do salto possa ser instantâneo, o caminho até ele envolve um trabalho consciente de preparação. A primeira etapa desse trabalho é o reconhecimento. Você precisa estar disposto a olhar honestamente para os bloqueios que carrega. Isso significa fazer perguntas difíceis a si mesmo. Onde na minha vida eu sinto que estou apenas sobrevivendo, em vez de realmente vivendo? Que emoções eu tenho medo de sentir completamente? Que situações do passado eu finjo ter superado, mas que ainda me afetam quando são tocadas? Com quem eu não consegui ser completamente autêntico por medo de rejeição? Que parte de mim eu escondo do mundo porque aprendi que não era seguro mostrá-la? Essas perguntas podem ser desconfortáveis, mas elas são o mapa que revela onde estão os bloqueios. A segunda etapa é a permissão. Você precisa se dar permissão para sentir o que está guardado.
Vivemos em uma cultura que valoriza a positividade constante, que vê a tristeza como fraqueza, que trata a raiva como algo negativo, que deve ser suprimido, que confunde aceitação espiritual com negação emocional. Mas as emoções não são positivas ou negativas. Elas são apenas energia em movimento. E quando você tenta suprimir uma emoção, você não a elimina. Você apenas a congela no lugar. A tristeza que não é chorada se transforma em depressão. A raiva que não é expressada de forma saudável se volta contra você mesmo ou explode de formas destrutivas. O medo que não é reconhecido se transforma em ansiedade crônica. A única maneira de liberar essas emoções é permitir que elas se movam através de você. E isso significa criar momentos sagrados de permissão em que você pode simplesmente sentir sem julgar, sem tentar consertar, sem precisar entender imediatamente o porquê. Chorar aquele choro profundo que vem de um lugar antigo dentro de você. Gritar em um travesseiro, escrever cartas que nunca serão enviadas, dançar a raiva para fora do corpo. Essas práticas podem parecer simples, mas são profundamente transformadoras quando feitas com intenção consciente. A terceira etapa é o perdão, mas não o perdão superficial que a sociedade nos ensina. Não é sobre dizer que o que aconteceu estava certo ou que não importa. É sobre liberar o gancho energético que mantém você preso ao passado. Quando você não perdoa, seja outra pessoa ou você mesmo, você mantém um fio invisível conectando seu coração ao evento doloroso. E através desse fio, sua energia vital continua vazando, continua sendo sugada de volta para aquele momento que já passou. Perdoar é cortar esse fio. É dizer, eu reconheço o que aconteceu. Eu sinto a dor que isso causou e agora eu escolho liberar essa história para que minha energia volte para mim, para o momento presente, para a vida que está acontecendo agora. Se você chegou até aqui nesse vídeo, eu quero que você saiba de algo muito importante. Você não está aqui por acaso. O simples fato de você estar ouvindo essas palavras nesse momento significa que existe algo dentro de você que está pronto para se transformar. Seu coração está chamando por expansão. E eu sei que isso pode ser assustador, porque crescer sempre envolve deixar morrer versões antigas de nós mesmos. Mas você não precisa fazer isso sozinho. Essa comunidade que está se formando aqui no Alquimia Ancestral é um espaço sagrado de almas que estão no mesmo caminho de despertar. Se você ainda não se inscreveu no canal, eu te convido a fazer isso agora. Não como mais um número, mas como alguém que está escolhendo conscientemente fazer parte de uma jornada de transformação profunda. E mais importante ainda, eu quero ouvir você. Me conta aqui nos comentários onde você sente que existe um bloqueio emocional na sua vida. Que emoção você tem mais dificuldade de permitir? Quando você compartilha sua experiência, você não só processa mais profundamente o que está vivendo, você também oferece um espelho para outras pessoas que estão passando pelo mesmo e se sentindo sozinhas. Vamos criar juntos essa rede de apoio, essa teia de cura coletiva. Sua voz importa. Sua história importa. E eu vou estar aqui lendo e respondendo cada comentário com todo carinho. Quando você começa a trabalhar conscientemente o desbloqueio do coração, algumas coisas muito interessantes começam a acontecer na sua vida externa. É como se o universo inteiro estivesse esperando por esse movimento interno para poder reorganizar as circunstâncias externas de acordo com sua nova frequência. Relacionamentos que já não servem mais começam a se dissolver naturalmente, sem drama, simplesmente porque as duas pessoas não estão mais na mesma vibração. Oportunidades que pareciam impossíveis começam a aparecer, porque agora existe espaço energético para que elas entrem na sua vida. Pessoas que ressoam com sua verdade autêntica começam a surgir, como se tivessem sido magneticamente atraídas pela sua nova abertura. E você percebe que tem mais energia,
mais criatividade, mais capacidade de sentir alegria genuína nas pequenas coisas. Mas talvez a mudança mais profunda seja interna. Você começa a se sentir mais inteiro, mais integrado, mais em paz com quem você é. Aquela sensação de estar constantemente buscando algo que falta diminui, porque você está começando a encontrar dentro de si mesmo aquilo que sempre procurou fora. O coração, quando está desbloqueado e expandido, torna-se a sede da sua sabedoria mais profunda. Ele passa a funcionar como um órgão de percepção muito mais refinado que a mente racional. A ciência moderna está começando a descobrir o que os místicos sempre souberam. Pesquisadores do Instituto HeartMath descobriram que o coração possui seu próprio sistema nervoso independente, com mais de 40 mil neurônios que se comunicam constantemente com o cérebro. O campo eletromagnético do coração é 5.000 vezes mais poderoso que o do cérebro e pode ser medido a vários metros de distância do corpo. Isso significa que seu coração literalmente emite uma frequência que afeta o ambiente e as pessoas ao seu redor. Quando você está com o coração bloqueado, contraído pelo medo, pela mágoa, pela desconfiança, você emite uma frequência de separação e as pessoas sentem isso, mesmo que inconscientemente. Elas podem não saber explicar, mas algo nelas capta que você está fechado, defendido, não disponível para a conexão real. Por outro lado, quando você faz o trabalho de desbloqueio e permite que seu coração se expanda, a frequência que você emite muda completamente. Você passa a irradiar uma energia de abertura, de presença, de autenticidade que naturalmente atrai as pessoas e cria espaços de conexão genuína. Mas essa expansão energética do coração não significa que você se torna ingênuo ou vulnerável a ser machucado novamente. Esse é um medo comum que impede muitas pessoas de se abrirem. Elas acreditam que se baixarem as defesas, vão inevitavelmente sofrer. Mas existe uma diferença fundamental entre estar aberto e estar desprotegido. Um coração verdadeiramente expandido tem discernimento. Ele sabe distinguir entre conexões que são nutritivas e aquelas que são tóxicas. Ele estabelece limites saudáveis, não a partir do medo, mas a partir do amor próprio. Ele se abre para quem merece essa abertura e se fecha quando necessário, mas sem endurecer, sem perder a capacidade de voltar a se abrir quando for apropriado. É como a diferença entre uma porta trancada por medo de invasão e uma porta que pode ser aberta ou fechada conscientemente, dependendo de quem está do outro lado. A porta trancada por medo nunca se abre, nem mesmo para aqueles que trariam amor e beleza para a sua vida. A porta consciente se abre para o que é benéfico e se fecha para o que é prejudicial, mas sempre mantém a mobilidade, a flexibilidade, a capacidade de escolha. Essa é a sabedoria de um coração curado. Ele não se fecha permanentemente por causa das feridas do passado, mas também não se abre indiscriminadamente ignorando os sinais de perigo. Ele encontra o equilíbrio entre vulnerabilidade e proteção, entre confiança e discernimento. E para chegar nesse lugar de equilíbrio, você precisa aprender a ouvir a linguagem sutil do seu próprio coração. Todo mundo já experimentou aquela sensação de que algo não está certo em uma situação, mesmo quando racionalmente tudo parece fazer sentido. Ou aquele impulso súbito de fazer algo que a mente lógica não consegue justificar, mas que depois se revela ter sido a decisão perfeita. Isso é o coração falando. Quando o coração está bloqueado, essa voz intuitiva fica abafada, enterrada sob camadas de medo e condicionamento. Você deixa de confiar em si mesmo e passa a buscar validação externa para cada decisão. Mas quando o coração se expande, essa conexão com a sabedoria interna se fortalece. Você começa a saber coisas sem saber como sabe.
você desenvolve uma bússola interna que te guia com muito mais precisão do que qualquer conselho externo jamais poderia. Existe também uma dimensão muito prática do desbloqueio do coração que precisa ser mencionada. Muitas pessoas carregam bloqueios que se manifestam como padrões repetitivos de autossabotagem. Você conhece aquela pessoa que sempre chega perto do sucesso e então, inexplicavelmente, faz algo que destrói tudo? Ou aquela que atrai sempre o mesmo tipo de relacionamento problemático, com pessoas diferentes, mas dinâmicas idênticas? Ou aquela que tem ideias brilhantes, mas nunca consegue tirar do papel? Esses padrões geralmente têm raízes em bloqueios emocionais profundos. Existe uma parte inconsciente que acredita não merecer amor, ou sucesso, ou felicidade. E essa crença instalada no coração durante experiências dolorosas do passado funciona como um programa rodando em segundo plano, sabotando silenciosamente tudo aquilo que a parte consciente está tentando construir. Quando você trabalha o desbloqueio no nível do coração, você não está apenas liberando emoções antigas, você está reprogramando essas crenças fundamentais sobre quem você é e o que você merece. Você está reescrevendo as histórias que tem contado a si mesmo sobre sua identidade, seu valor, suas capacidades. E quando essas histórias mudam no nível do coração, não apenas no nível do pensamento, toda a sua realidade externa começa a se reorganizar para refletir essa nova narrativa interna. O processo de expansão energética do coração também está intimamente ligado ao que as tradições espirituais chamam de despertar do chakra cardíaco. Os chakras são centros de energia ao longo do corpo que processam e distribuem a força vital. O chakra do coração, localizado no centro do peito, é o ponto de equilíbrio entre os 3 chakras inferiores, que lidam com questões de sobrevivência, sexualidade e poder pessoal, e os 3 chakras superiores, que lidam com comunicação, intuição e conexão espiritual. Quando o chakra do coração está bloqueado, existe uma desconexão entre essas 2 dimensões da experiência humana. Você pode estar muito desenvolvido espiritualmente, com práticas meditativas avançadas e compreensão filosófica profunda, mas completamente dissociado do seu corpo, das suas emoções, das suas necessidades humanas básicas. Ou pode estar muito conectado com o mundo material, competente na vida prática, mas sem acesso à dimensão transcendente da existência, sem conexão com algo maior que você mesmo. O coração é a ponte. Quando ele se abre e se expande, essas 2 dimensões se integram. Você se torna capaz de estar plenamente presente na sua humanidade, com todas as suas vulnerabilidades e necessidades, enquanto simultaneamente permanece conectado com a dimensão espiritual da sua natureza. Você consegue trabalhar, pagar contas, lidar com as responsabilidades da vida cotidiana sem perder o contato com o sagrado. Você consegue meditar e acessar estados elevados de consciência sem se desconectar do seu corpo e das suas relações humanas. Essa integração é o que torna a vida verdadeiramente plena. E ela só é possível através de um coração aberto. Agora você deve estar se perguntando como exatamente começar esse processo na sua própria vida. Como dar os primeiros passos em direção ao desbloqueio emocional profundo e à expansão energética do coração. E a verdade é que não existe uma fórmula única que funcione para todo mundo, porque cada pessoa carrega bloqueios diferentes, formados em contextos únicos, que requerem abordagens personalizadas. Mas existem princípios universais e práticas que podem servir como portas de entrada para essa jornada de transformação. A primeira e talvez mais importante prática é cultivar a presença consciente com as sensações do seu corpo, especialmente na região do peito.
A maioria das pessoas vive completamente dissociada do corpo, habitando apenas a mente. Passamos o dia inteiro pensando, planejando, lembrando, preocupando, mas raramente paramos para simplesmente sentir o que está acontecendo no corpo neste exato momento. E o corpo é onde as emoções vivem. Você não pode processar uma emoção apenas pensando sobre ela. Você precisa senti-la no corpo. Então comece criando pequenos momentos ao longo do dia em que você simplesmente coloca a mão no coração, fecha os olhos e pergunta: o que estou sentindo agora mesmo nessa região? Sem tentar mudar, sem julgar, sem criar histórias sobre o que deveria estar sentindo. Apenas observe. Você pode sentir tensão, aperto, peso, vazio, calor, frio, pulsação, ou pode não sentir nada inicialmente. Tudo bem. O importante é começar a desenvolver essa conexão, essa linha de comunicação direta com o seu coração. Com a prática regular, você vai começar a perceber padrões. Vai notar que certas situações, certas pessoas, certos pensamentos criam contrações imediatas no peito. Essas contrações são os sinais de bloqueio. Elas mostram onde você está se defendendo, onde o medo está operando, onde existe emoção não processada querendo ser vista. Quando você identifica uma contração, em vez de distraí-la ou ignorá-la, você pode escolher conscientemente respirar dentro dela. Imagine que sua respiração está trazendo espaço, luz e calor para aquela área contraída. Visualize a tensão começando a se dissolver a cada expiração. Às vezes, quando você faz isso, emoções intensas podem surgir. Lágrimas podem vir sem aviso. Raiva antiga pode emergir. Tristezas esquecidas podem se revelar. Permita tudo isso. Crie um espaço sagrado onde você pode sentir sem precisar explicar, sem precisar ser produtivo, sem precisar já estar do outro lado do processo. Só sentir, só ser com o que é. Outra prática poderosa é o trabalho com a respiração consciente, especificamente técnicas que enfatizam a expiração. Quando estamos bloqueados emocionalmente, tendemos a respirar de forma superficial, mantendo o ar nos pulmões como se estivéssemos constantemente nos preparando para uma ameaça. A expiração profunda e completa é um sinal para o sistema nervoso de que é seguro relaxar, de que é seguro soltar. Experimente fazer respirações em que a expiração é 2 vezes mais longa que a inalação. Inspire contando até 4, expire contando até 8. Faça isso por alguns minutos e observe como o espaço no peito começa a se expandir. O perdão consciente também precisa ser praticado ativamente. Você pode criar um ritual pessoal em que escreve cartas de perdão que nunca serão enviadas. Cartas para pessoas que te machucaram, cartas para você mesmo pelos erros que ainda se culpa por ter cometido, cartas para situações que não saíram como você esperava. Escreva tudo o que precisa ser dito. Depois, se sentir apropriado, você pode queimar essas cartas em um ritual simbólico de liberação, devolvendo essas histórias aos elementos, permitindo que a alquimia do fogo transforme o que estava denso em luz. O movimento do corpo também é essencial. Emoção é energia em movimento, e movimento cria emoção. Quando você movimenta o corpo de formas que não são habituais, você acessa emoções que estavam presas em padrões físicos de tensão. Dança livre, onde você simplesmente permite que o corpo se mova como quer, sem coreografia ou julgamento, pode ser incrivelmente libertadora. Yoga, especialmente posturas que abrem o peito como a cobra, o camelo, a ponte, trabalham diretamente no desbloqueio do chakra cardíaco. Caminhadas na natureza, onde você pode respirar ar puro e se conectar com os ritmos maiores da Terra, ajudam a colocar suas preocupações pessoais em perspectiva e a lembrar que você é parte de algo muito maior. E talvez o mais importante, cultive relacionamentos onde você pode ser autêntico.
Bloqueios emocionais se formam e se mantêm em ambientes onde não é seguro ser você mesmo. Eles começam a se dissolver naturalmente quando você encontra espaços e pessoas com quem pode baixar as máscaras, com quem pode ser vulnerável sem medo de julgamento, com quem pode compartilhar suas sombras e ainda assim ser amado. Se você não tem esses espaços atualmente na sua vida, comece sendo você mesmo essa presença para outros. Quando você oferece escuta genuína, aceitação incondicional e presença amorosa para alguém, você está criando um campo de segurança emocional. E, interessantemente, ao fazer isso para outros, você também cura algo em si mesmo. O salto quântico do coração acontece quando todos esses elementos se alinham. Quando você está fazendo o trabalho interno de presença, quando está permitindo que emoções antigas se movam, quando está praticando perdão, quando está cultivando conexões autênticas, existe um momento de massa crítica. Um momento em que a quantidade de luz que você trouxe para os lugares escuros dentro de você atinge um ponto de virada. E então, acontece a transformação que não pode ser explicada apenas pela soma dos esforços. Algo quântico ocorre. Uma reorganização fundamental da sua consciência. E você percebe que não é mais a mesma pessoa que era. O mundo não mudou, mas você mudou. E por isso, o mundo que você experimenta é completamente diferente. Chegamos ao final dessa jornada juntos. E eu quero te dizer algo de coração para coração. Se você assistiu até aqui, se algo nessas palavras tocou fundo em você, isso não foi coincidência. Você está sendo chamado para algo maior, para uma versão mais expansiva e autêntica de quem você realmente é. E eu sei que o caminho do desbloqueio emocional pode parecer assustador às vezes, porque significa olhar para lugares dentro de você que talvez tenha evitado por muito tempo. Mas você não precisa caminhar sozinho. Se ainda não fez, inscreva-se agora no canal Alquimia Ancestral e ative o sininho, porque aqui você vai encontrar uma família de almas que estão no mesmo caminho de despertar e transformação. E eu tenho um pedido especial. Me conta nos comentários qual foi a parte desse vídeo que mais ressoou com você. Que bloqueio emocional você está pronto para começar a trabalhar? Que experiência de expansão do coração você já viveu? Quando você compartilha sua história, você não apenas aprofunda seu próprio processo, você também ilumina o caminho para outras pessoas que estão se sentindo perdidas. Cada comentário aqui cria uma corrente de cura coletiva. Sua voz é importante. Sua jornada importa. E eu vou estar aqui, lendo cada palavra e respondendo com todo amor e presença que eu puder oferecer. Ali na tela você vai ver 2 vídeos que preparei especialmente para continuar essa transformação. Escolha aquele que mais chamar seu coração e continue essa jornada de expansão. E do fundo do meu coração para o seu, obrigado por estar aqui, por se permitir ser tocado, por ter a coragem de olhar para dentro e escolher a cura. Você é luz, você é amor e você merece viver com o coração completamente livre e expandido. Até o próximo encontro. Gratidão imensa por você existir e fazer parte dessa alquimia ancestral de transformação coletiva.